histórias de sucesso de hoje prova que não existe idade para você ter sucesso. Trouxemos aqui ela que é jovem, linda, uma empresária super competente, que faz acontecer aqui na cidade de Sorocaba. E eu tenho a honra de trazer aqui para contar um pouquinho da história dela, Gil Velangeri. Ai, a honra é toda minha. Ai, me senti importante agora. Mas você é, Gil, Ai, você que legal. é. Gente, ela, para quem não conhece a Gil, ela representa uma grande empresa que ela vai contar aqui. Ela faz, assim, os melhores eventos da cidade, eventos corporativos, não corporativos. E o que eu acho interessante, você vai falar um pouquinho da sua formação, é o carinho que você coloca no seu atendimento. É um atendimento personalizado. Conta um pouquinho como começou a Gil empresária. Nossa, eu acho que isso começa desde criança. Eu sempre acompanhei meu pai, como eu comentei agora fora das câmeras, eu acho que o exemplo arrasta. Então, eu sempre gostei de acompanhar meu pai nos estacionamentos, em eventos. Na época, né, muitos anos atrás, faziam grandes shows aqui em Sorocaba, como Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Então, eu sempre participei muito da empresa desde pequenininha. E desde a época do seu pai sempre teve o mesmo nome? Desde a época do meu pai sempre teve o mesmo nome. A Flora, na verdade... Fala pro pessoal aí que não conhece o nome da sua empresa. Eu sou proprietária da Flora Park, estacionamentos. E o nome vem de uma Flora da Velha Figueira, que era uma empresa de jardinagem dos meus avós. Que lindo isso, não sabia! O primeiro estacionamento começou, eles tinham lá uma empresa de jardinagem e tudo mais, chamava Flora da Velha Figueira. E desde então, tinha um estacionamento pequenininho. Meu pai desde sempre trabalhava com meu avô, desde os 14 anos, nessa empresa de jardinagem. E desse estacionamento pequenininho, meu pai começou a crescer, pegar um ponto aqui, pegar um ponto ali, e virou o que é hoje. Então, porque vocês estão presentes na cidade toda. Fora da cidade também? Hoje, graças a Deus, nós estamos presentes em 12 cidades no estado de São Paulo. Que lindo, Gil. E você coordena tudo isso? Eu, junto com uma galera aí que tá aí com a gente, o meu pai, o Adriano, que é o nosso braço direito, diretor operacional, nós tocamos os estacionamentos em 12 cidades. Mas eu vejo que você tá à frente do atendimento. Muita coisa é na sua mão. Você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço. Desde que eu comecei a trabalhar com meu pai, eu sempre quis trabalhar com meu pai. Acho que esse é o principal ponto. Sempre foi um sonho da minha vida. Nada imposto. Nada imposto. Meu pai nunca foi aquela pessoa de falar, putz, vamos trabalhar comigo, ou opinar. Meu pai nunca opinou. Quando eu resolvi fazer a faculdade de administração, pra virar uma administradora e trabalhar com meu pai, falei, pai, acho que eu vou fazer administração em São Paulo. Porque eu queria novos horizontes, novos ares, networking de São Paulo, né? Que você sai aqui de Sorocaba e vai conhecer o mundo. Amplia. Porque São Paulo é um mundo completamente diferente. E ele, é isso que você quer? Ok. Nunca falou, vai, faça isso mesmo. Então, pra ele era, vai, ok. Então, e eu vou voltar e vou trabalhar com você. Ele, não, você vai trabalhar em outras empresas, vai pegar a experiência, aí você pensa em trabalhar comigo. Se for isso mesmo que você quer, você pensa em trabalhar comigo. Ok, fui, estagiei em outras empresas, fiz estágio em trade marketing, numa empresa na Vigora. Que legal! Então, fui estagiária lá, não me adaptei com a área, não gostei muito, não durou muito. Eu pedi o desligamento da empresa, e aí, logo em seguida, deu a pandemia. E na pandemia, a gente, acho que como muitas pessoas, foi muito sofrido, muito difícil pra gente. Tudo fechou, da noite pro dia, tudo fechou. Nós tínhamos 200 funcionários pra pagar, né, pra continuar o salário e tudo mais. E não tinha nada aberto, não tinha faturamento. Então, eu voltei pra Sorocaba, fui trabalhar com ele pra gente tentar passar por esse período. No final, apesar do momento difícil, era tudo que eu queria. Que legal! Então, eu acho que o maior aprendizado que eu tive foram nesses anos, porque era tudo muito novo pra mim. Como a gente não tinha mais pessoas ali no escritório, né? A gente reduziu muito, enxugou muito o quadro. Então, eu fui aprendendo ali no dia a dia, na cara a tapa. Dando a cara a tapa, eu fui aprendendo como lidar. Fui aprendendo a fazer folha, fui aprendendo a questão, os eventos ainda não tinham, né? Então, eu comecei mais na parte de pessoas mesmo, do RH, do departamento pessoal. E à medida que a pandemia foi dando uma estabilizada, os eventos começaram.
Então, a pessoa que cuidava de eventos antigamente, ela já era mais idosa, né? Era um aposentado que trabalhava lá com a gente. Então, ele acabou saindo de cena, porque era perigoso para ele sair de casa. Por mais que as coisas estivessem melhores, ele não queria se arriscar. E aí, vulnerável, né? Vulnerável. Já estava numa idade que ele fazia por amor, mas né, não era isso que dependia. E aí, eu comecei a fazer os eventos. E é a minha maior paixão, assim, dentro de tudo que eu faço, eu acho que pra mim os eventos são... E se a gente analisar, os eventos, eles são complexos. Super! Porque é uma série de fatores que pode trazer sucesso ou fracasso. Super, super. As pessoas, elas tendem a pensar que é muito fácil, né? Não é. Cheguei, deixei meu carro e depois meu carro apareceu de novo. Mas, assim, por trás de um evento, por trás do dia do evento, existem muitas coisas, muitas variáveis que podem acontecer. Então, assim, todo mundo que está com a gente hoje, seja tanto na parte dos eventos quanto na parte da empresa, a gente preza por pessoas que amem tanto quanto a gente o que elas estão fazendo. Imagino, até porque ele tá pegando um bem precioso da pessoa ali. Super. E a gente lida com sonho, né? Porque, assim, o valet, ele acaba sendo a primeira e a última impressão de alguém no seu evento. Sim. Então, se eu chegar já num evento e tiver uma experiência que alguém venha com cortesia, uma educação, um bom atendimento, te recepcione já com carinho na entrada do evento, o seu evento já começa de outra forma. Sem dúvida. Então, agora, se eu chegar... O cara é mal educado, pega o seu carro e tudo mais, você já vai falar... Às vezes é melhor não ter do que ter uma péssima empresa. Com certeza. Porque é isso que você falou. A primeira impressão é primordial. É primordial. E eu amo o que eu faço, eu amo eventos. Meu sonho, desde pequena, sempre foi casar. Então, a gente lida muito com casamento. Então, quando eu atendo uma noiva, você fala da paixão, é porque eu sei o quanto provavelmente ela sonhou com esse dia, o quanto esse evento especial, e seja casamento, seja aniversário, quando você faz um evento, você sabe muito bem disso, a gente faz com amor, a gente quer que todos os nossos convidados sejam bem recebidos, eles gostem daquele momento, se sintam bem, se sintam confortáveis. Então, eu sei que eu lido com o sonho das pessoas, então por isso que eu transformo os sonhos delas nos meus, e eu quero atender com todo o amor e todo o cuidado que eu puder dar, tanto para a pessoa ou os assessores que às vezes a gente lida, eu vou estar ali para isso. E assim, eu conheço esse filme de família, porque em casa também foi a mesma coisa. Eu acho que nunca os meninos viram a gente reclamar de trabalho. O trabalho sempre foi uma coisa abençoada, gratificante. E os dois tiveram a oportunidade de fazer o que quisessem, mas resolveram estar aqui. Então, isso é muito legal. Mas, inegavelmente, às vezes eu sou a que dá o corte. Ei, agora nós estamos em família, agora não é hora de trabalho. Acontece isso com vocês também? Eu acho que a linha entre o profissional e o pessoal ela é muito tênue. Então, se a gente não toma algum cuidado, a gente não sabe aonde começa e aonde termina. Eu sempre me dei muito bem com meu pai. Isso é uma bênção, assim. É um fator a favor, né? Um fator a favor. Então, no dia a dia do trabalho, lógico, existe às vezes uma diferença de gerações. Sim. Ele entra mais com a expertise, eu entro mais com a inovação. Isso. Então, às vezes, em algum assunto, tem um arranca-rabo, é normal. A gente tenta não levar pra casa, mas eu acho que é inevitável, porque às vezes você teve um estresse lá, você chegou em casa, putz, é meu pai jantando comigo. Então, assim, eu acho que a gente lida muito bem com isso. A gente trabalha muito bem junto, graças a Deus. Meu pai, assim, é meu maior exemplo, então eu acho que é muito fácil de trabalhar com ele. Mas eu acho que no dia a dia a gente acabou sabendo mais ou menos lidar com esse limite, mas tem dia que eu estresso com ele no trabalho, chego em casa, a gente fica meio assim. Eu almoço e vou pro meu quarto. Eu acho que é normal, é família. Mas eu acho que o mais legal de você trabalhar em família, principalmente em uma empresa familiar, é que a gente trabalha e pode ter certeza que ambas as partes trabalham com o mesmo propósito. Isso. Então, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado. Então, a gente sabe que apesar dos arranca-rabos, os dois ali, no meu caso, que sou eu e ele, a gente quer o melhor para a empresa, que consequentemente vai ser o melhor para nossa família. Então, acho que isso acalma, apesar de tudo. Mas é inegável que esse conflito de gerações existem, né? Com certeza. E também, porque eu vejo assim,
durante muitos anos, o que trouxe as empresas até aqui não é o que vai levar à frente. Então, assim, a mudança que teve da pandemia para cá, ela foi exponencial, né? Com as redes sociais, com uma série de coisas, onde as pessoas se acham donos de falar o que querem e como querem, enfim. E a gente tem realmente que ter cada vez mais esse carinho, esse cuidado e estar atento às tendências. Que nem, por exemplo, quando que há 30 anos atrás alguém podia imaginar, né, que seria seria um nicho tão legal de mercado, esse nicho que vocês estão hoje, de festas corporativas e pessoais. Porque os shows já existiam, mas houve uma tendência e virou moda, e que bom que continue assim, porque é uma praticidade para todo mundo. Amém. Né? Eu acho que o mais importante é a gente se adaptar ao mercado. Isso. Então, tanto que assim, eu acho que quando a gente começa a trabalhar em uma empresa familiar, a gente fica muito na dúvida de, será que eu tô fazendo por onde? É merecimento? Ou será que eu só tô aqui por causa do meu pai? Então, a gente se cobra muito, cobra muito mais do que numa empresa normal. Então, acho que assim, o que eu quis fazer para trazer um pouco mais dessa inovação, desses novos ares, foi ter estudado fora. Ótimo. Então, no meio da faculdade, eu tranquei 6 meses, fui morar em Barcelona. Para fazer um curso de gestão de negócios internacionais. Olha isso. E aí, voltei, terminei minha faculdade. Logo após a faculdade, eu fui fazer uma pós-graduação no INSPER, em gestão de pessoas e negócios. Porque eu acho que a gente fala muito de negócio, mas para mim o mais difícil é a gestão de pessoas. Sem dúvida. Porque a gente lida com diferentes tipos de pessoas, com diferentes histórias de vida. Então, se você parar para escutar qualquer colaboradora seu, você vai ver uma história de vida que muitas vezes você não acredita como a pessoa tá aqui hoje. Exato. De batalha, de força, de garra. Então, e às vezes é uma pessoa muito machucada. E se você dá um feedback sem ter um cuidado de feedback, a pessoa já fica responsiva porque ela passou por muita coisa na vida. Então, ela já tem essa autodefesa. Então, eu acho que a gestão de pessoas, você olhar com carinho, saber lidar, você é meio chefe, meio psicólogo. Então, tem muita coisa envolvida. E eu acho que isso mudou também. A inovação não vai só na empresa, no que eu entrego, como eu entrego para o meu público. Eu tenho que começar essa inovação desde do meu colaborador, porque as pessoas mudam. Hoje a gente tem a geração Z, que é super difícil de lidar. Pessoas aí que chegam sem querer trabalhar. Você faz uma entrevista. Putz, mas tem que começar amanhã a trabalhar? Então, a gente lida com muita gente, né? Praticamente, hoje em dia, se bobear, você é entrevistado por eles. Eu fui. Já fui. Eu não entrevisto todo mundo que entra na empresa, mas em alguns momentos, se eu tô mais tranquila, eu tô por lá, eu gosto de falar. Eu também sou assim. Porque assim, como eu disse anteriormente, eu quero que a pessoa chegue com o mesmo propósito que a gente. Então, uma das coisas que eu falo, assim, de bate-pronto, quando eu tô entrevistando alguém, eu falo assim, olha, a gente ama muito o que a gente faz. A gente faz com amor, a gente faz com carinho. Você tá disposto a tentar amar esse negócio tanto quanto a gente? Porque se a pessoa abraça nosso propósito, abraça a nossa causa, ela vai querer crescer junto com a gente. Sim. E aí, todo mundo se beneficia. Mas já tive pessoa que falou assim, tá, mas e não sei o quê? Mas como que você... Ela não deixou falar. Eu não consegui nem perguntar nada da trajetória dela, que não deixava eu falar. Eu falei assim, então, mas ó, se eu for a começar agora, semana que vem eu não posso, nem a outra. Aí na outra semana eu preciso faltar um dia. Então já tá começando assim. Nossa, você vê que loucura. Não, é muito. Então, eu acho que a gente se preparar da melhor forma possível pra lidar com as pessoas, saber ter esse jogo de cintura. Extrair o melhor delas. Extrair o melhor delas, com certeza. Porque eu falo, ninguém é tão bom que não tenha defeito e nem tão ruim que não tenha qualidades. Com certeza. Quando você consegue extrair o melhor da pessoa, a coisa deslancha. Mas eu vejo que o grande calcanhar de Aquiles de qualquer empresa, qualquer que seja o tamanho, são pessoas. São pessoas. Você pode ter um excelente produto, pode ter um mercado ali definido, tal, mas se você não tiver uma gestão de pessoas legal, põe tudo a perder. Né? Põe, porque o funcionário, o colaborador, é ele que
tá vestindo a sua camisa na ponta final com o seu cliente. Então, por melhor que seja a gestão dentro do escritório, por melhor que eu faça meu trabalho, se eu tiver um colaborador infeliz, vai chegar um cliente, oi, bom dia. Ele fala, bom dia pra quem, senhora? E estraga todo o trabalho que a gente faz por trás. Então, eu acho que você saber gerir as pessoas, você criar um ambiente gostoso de trabalho, ajuda muito. E você investe, assim, na capacitação do pessoal interno, dos seus colaboradores? Vocês investem bastante em capacitação? Olha, antes da pandemia, a gente tinha um programa, eu não sei dizer ao certo a cada quanto tempo era, mas era em gestão de pessoas. Então, a gente colocava todo o nosso pessoal em uma sala e fazia um investimento, contratava pessoas externas de atendimento, de cordialidade, como você lidar com o cliente, que também às vezes não é fácil. Não. Porque como a gente lida com pessoas, no dia a dia também, né? Às vezes você tá ali lidando com um cliente que não tá num bom dia, que acabou de acontecer um problemão, e ele vai te tratar mal, e você tem que ter esse bom senso de entender. Então, a gente já, pré-pandemia, fazia muito isso. É um plano que eu tenho agora, daqui pra frente, de voltar, porque com a pandemia, tudo virou de cabeça pra baixo. Acho que a gente tá se reestruturando agora. Sim. Foram muitos anos, muitas coisas fechadas, depois as coisas foram voltando, mas o pessoal mudou um pouco o estilo de sair de casa. Então, a gente tem muito estacionamento em banco. Hoje em dia, você faz tudo digital. Sim. Então, é um mercado que ele tá mudando e a gente tá se adaptando. Então, a gente tá querendo reestruturar toda a empresa agora e também, a partir desse ano, se Deus quiser, voltar com essa capacitação e treinamento. Porque o treinamento, ele é fundamental. E eu vejo, na empresa, a gente tem cuidado muito da questão de engajar a pessoa com o sonho da empresa aliado ao sonho dela. Porque você respeita a nossa cultura, porque a cultura ela é mandatória numa empresa, você saber para onde você está indo, quais são os cuidados que eu tenho que ter e tal. Mas quando isso você consegue fazer um link com o sonho da pessoa, parece que as coisas flui muito, de uma maneira muito intensa. É bonito, é bonito. É desafiador, mas é bonito. Completamente desafiador. E eu vejo que seu olhinho brilha quando fala de pessoas. Acho que tá no seu DNA esse carinho com as pessoas. Eu acho que sim. O meu avô, ele é... Se você perguntar na rua pra quem conhece ele, é vovô Júlio. Então, ele pede pra todo mundo chamar de avô. Ele gosta de pessoas, ele gosta de interagir. Todos os dias, quando ele tá em Sorocaba, 6 horas da manhã, ele está no GPasse. Então, é isso que eu ia falar. Eu conheci seu avô pessoalmente, porque eu fui voluntária do GPasse. Eu sou da época do Palhaço Biriba. O Fábio não era nem casado. A Paula, eles namoravam. Ai, que legal. Olha só. Eu era responsável, eu brincava com as crianças e fazia trabalhos manuais com as mães. Eu tinha minha filha pequena, a Vivian tinha meses, e eu ia uma vez por semana. Daí os médicos me pediram para mudar de dia, porque o dia que eu ia ficava lotado de dia, porque eu comprava continhas para elas fazerem bijuteria e deixava elas levarem embora de presente. Então todo mundo queria marcar consulta naquele dia. E eu lembro do seu avô com os bichinhos. Ele tinha uma mala cheia de bichinhos lindos que as crianças ficavam estonteadas. E ele ia todas as semanas brincar com as crianças no GPasse. Por aí a gente já vê o grau, assim, de lucidez de uma pessoa em se doar para crianças. Meu avô, ele é muito especial, assim. Acho que você falou de tinha uma mala, hoje ele deve ter 10. É mesmo, ele colecionava os bichinhos. Ele coleciona, ele gosta muito de viajar. Meu avô, graças a Deus, hoje ele tá com 77 anos. Ele e minha avó, são 15 dias em Sorocaba, 15 dias viajando em algum lugar do mundo, assim. Eles sabem aproveitar a vida, eu acho isso muito legal. E ele gosta, pra ele faz bem pra ele. Então, cada lugar que ele vai, ele compra um bichinho novo, monta o arsenal dele, e ele faz questão de... Se ele tá em Sorocaba, ele faz questão, ele vai no GPasse, vai no Integrar. Quando eu era menor, ele ia na minha escola também. Olha! Então, e meu avô é uma pessoa assim, se ele tá num hotel, por exemplo, ele viu a moça da limpeza, ele vai chegar e falar assim, oi, tudo bom? Como é seu nome? Ah, meu nome é Lilian.
oi Lilian, olha, seu trabalho é muito importante pra gente, pode ter certeza que eu te respeito muito, e se não fosse você, isso aqui não estaria limpo, e a experiência de ninguém seria a mesma. Então, muito obrigada, gratidão pelo seu trabalho. E ele faz isso com todo mundo. Que lindo! Cada pessoa que ele vê. Então, é muito especial mesmo. Você, com certeza, puxou isso dele. Ah. Com certeza, porque desde o primeiro dia que nós conversamos, você tem esse carinho. E não passa desapercebido, porque eu não te conhecia. Conhecia seus pais, conhecia seu avô. E a primeira vez que a gente conversou no telefone, que já faz bastante tempo, depois disso eu não parei mais, né? Virei cliente, fã. Graças a Deus. Eu falava, gente, mas que menina diferenciada. Que delícia conversar com você. Então, acho que você teve esse exemplo dentro de casa e soube usufruir, né? Ai, que bom, eu fico feliz. Eu gosto muito de pessoas. Que legal, Eu Gil. sempre gostei. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu não vivo com uma roda muito grande de amigos. Eu sou aquela pessoa mais caseira que eu gosto de poucos e bons. Pra estar ao meu lado, pra eu compartilhar as minhas delícias, né? As minhas vitórias, as minhas chateações. Mas eu gosto muito de pessoas. Então, independente de ter esse núcleo um pouco mais reservado, ser uma pessoa mais reservada... se eu encontrar alguém na rua, meu noivo brinca, você é vereadora. Porque eu converso, eu bato papo, eu gosto de escutar. Eu não sei, eu amo isso, me faz bem conversar com uma pessoa, sabe? Eu te entendo perfeitamente. Porque às vezes as pessoas acham que porque a gente trata bem, a gente está sempre disposta e gosta de pessoas, tem um círculo gigante de amigos. Meu círculo de amigos é muito pequeno. Exato. E o meu marido fala isso, ele fala, gente, mas você é uma pessoa tão comunicativa, você fala com tanta gente, mas você tem pouquíssimos amigos. Eu falo, poucos e bons. Poucos e bons. Eu acho que quando a gente é uma pessoa reservada, isso não significa que a gente não seja comunicativa ou não goste de falar. É porque eu acho que na nossa intimidade a gente confia em poucas pessoas. Exato. Mas, num geral, eu acho que você... Eu acho que muito mais do que eu acho que a gente gosta também de fazer a diferença, às vezes, na vida de uma pessoa. Então, se você puder conversar com alguém, trocar uma ideia, uma experiência, né, acolher de alguma forma. Eu sempre fui assim. Quando eu era pequena, eu tinha uma amiguinha na escola que ela... Eu não quero falar besteira agora, mas ela tinha alguma deficiência que deixava ela um pouco mais atrasada, né? E aí, minha mãe conta que eu pegava ela na mão, chamava Laura. Eu lembro dela até hoje. Eu conheci a irmã dela muitos anos depois. Eu falei, não acredito que você é irmã da Laura. Eu falei, que prazer. E aí, eu puxava ela junto, servia a comida dela pra servir a minha. Então, pra mim, sempre foi um prazer cuidar de pessoas da forma que eu puder. Eu acho que isso é muito você especial. tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova. Mais nova? Mais nova. E você deve ser a ídolo dela. Ai, tomara! Eu espero que sim. Mas a gente é muito parceira, assim. Nós temos 2 anos de diferença. É pouco. Então, a gente sempre foi muito parceira de trocar ideia, trocar figurinha. Eu acho incrível. Muitas vezes ela me liga. Ai, tá boa essa roupa? Ai, o que eu faço? Então, tem muito essa troca, assim. Legal. E ela é minha protegidinha, né? Se eu cuido das pessoas, imagina se eu não cuidaria dela. Então, eu acho que é uma delícia, assim, a gente ter... Quando eu falava... Meu sonho é ser mãe. Morro de vontade. Sempre foi um sonho casar cedo, ter filhos, formar uma família. E, às vezes, eu virava e falava assim, putz, no mundo de hoje, eu falei, acho que eu teria um filho só. E aí, eu lembro da minha irmã, eu falo, não... Eu preciso que meu filho tenha alguém pra ele que nem eu tenho minha irmã pra mim. Exatamente. É muito legal. Nossa, Gil, eu ficaria horas conversando com você. Eu falo isso toda entrevista porque, gente, eu só trago aqui no História de Sucesso pessoas que eu admiro. Então, eu tenho esse privilégio. Eu não faço isso de forma comercial, eu faço de forma, assim, um carinho mesmo. É um lugar onde eu me divirto, onde eu aprendo muito com vocês. Então, assim, ficaria mais horas conversando, porque você tem muito potencial, muitas coisas para contar. Mas eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite com tanto, né, carinho que você teve com a gente. E eu sei que tem muitos jovens que muitas vezes não têm, assim, o mesmo ideal que você tem, essa gratidão que você tem no peito pelos seus pais, pelos seus avós. Então, aquela câmera é sua. Se você quiser falar com essas pessoas e deixar uma mensagem,
Eu acho que vai ser muito legal as pessoas que vão te escutar aí saber um pouquinho sobre essa mensagem. Primeiro eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada. Acho que nervosa, ansiosa de achar que minha curta experiência talvez não teria muito o que compartilhar, mas eu acompanho o seu podcast, eu acho que eu vi uma entrevista sua com a Sonora, que você comentou isso de trazer pessoas que você admira. Então, a hora que eu vi isso e linkei quando você me chamou, eu falei, gente, que honra. Linda. E eu gosto muito de você, Obrigada. Desejo todo o sucesso nesse projeto, que é muito legal mesmo. Gratidão. E eu acho que se eu pudesse passar alguma mensagem na minha pouca experiência, é que talvez nem sempre a gente tem o privilégio de trabalhar com aquilo que a gente ama. Mas se a gente colocar um propósito naquilo que a gente trabalha e tentar amar aquilo da melhor forma possível, a gente torna tudo mais leve, porque eu acho que nem todo dia é fácil. A gente passa por altos e baixos, tem dias bons e tem dias ruins, mas se a gente coloca um propósito naquilo que a gente faz, os dias mais pesados, eles acabam não ficando tão pesados, porque você tem um norte ali de pensar, não, eu tenho um propósito, vou passar por isso, amanhã é outro dia, e vou seguir em frente. Então, eu acho que é isso. E sempre haverá outros dias. Sempre haverá outros dias. Gente, que lindo, que lindo. Olha, daqui a 20 anos, a gente vai assistir a essa entrevista e ela já vai estar assim na lista da Forbes, ela já vai estar assim longe, se Deus quiser. Essa menina vai longe, com esse pensamento, com esse potencial que você tem, você vai muito longe. E parabéns por você ser uma direcionadora de vidas e fazer isso com tanta maestria, viu? Muito obrigada. Sou sua fã também. Eu também. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. É lindo ver jovens assim, tão vocacionados e fazendo a diferença. Não existe idade. Minha idade não me define. Não importa se você tem pouco, se você tem mais experiência. O que importa é o que você faz no seu dia a dia e como você muda positivamente a vida das pessoas que estão a seu lado. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.